para começar a nossa aula. Antes de tudo, mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos e hoje nós vamos conversar sobre exegese. O que é exegese bíblica? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso. Que diacho é esse de exegese? Que negócio complicado é esse? Na realidade, é um negócio muito simples, mas muito importante para a nossa leitura bíblica. É algo essencial quando a gente está falando sobre estudo bíblico, sobre como se aprofundar mais na palavra de Deus. Gente, lembrando que vocês podem perguntar se tiver alguma coisa, se estiver indo muito rápido, se estiver meio confuso, vocês podem mandar aqui no chatzinho ou perguntar, levantar a mãozinha aqui, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre exegese. O que é exegese? Esse negócio tão complicado, esse nome estranho. Basicamente, quando a gente vai estudar a Bíblia, tem dois termos que você não vai deixar de lembrar, você vai lembrar sempre desses dois termos, que é exegese e hermenêutica. Eu vou repetir para você lembrar, exegese e hermenêutica. O que é essas duas coisas? Hoje a gente só vai falar de um deles, né? Mas basicamente, vou começar pelo simples e a gente vai aprofundando mais. Exegese, a gente está falando sobre contexto bíblico. A exegese é a busca de eu entender o que está acontecendo ali naquele contexto daquele livro bíblico, daquele livro, daquela carta, daquele livro histórico, profético, evangelho, enfim. Quando eu estou lendo a Bíblia, a Bíblia ela é composta por vários livros, como a gente viu na outra aula que a gente teve. Então, cada livro é único. Então, cada livro tem um contexto próprio, tem uma época em que ele foi escrito, alguém escreveu esse livro, teve um propósito, teve um sentido. Então, essa busca de entender esse contexto, de olhar o texto como ele é, entender por que ele foi escrito, quem é que estava fazendo esse texto, isso se chama exegese. A hermenêutica é quando a gente vai aplicar esse texto nos dias atuais. Quando a gente vai ler esse texto e vai falar, tá, o que eu posso aprender com esse texto? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar com a minha igreja? Então, isso é a hermenêutica. Não tem como eu fazer uma hermenêutica sem uma exegese boa. Porque se eu pegar o texto e eu só aplicar ele e ler aqui, Jesus falou tal coisa, e eu simplesmente fazer do meu jeito, sem eu ler o contexto que está escrito ali, sem eu ler como um todo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar um texto, um versículo e conectar com outro versículo que não tem nada a ver e fazer o que eu quero e aplicar do meu jeito. Então, por isso que para uma boa hermenêutica, ou seja, uma boa aplicação de texto, eu preciso de uma boa exegese. Eu preciso começar por uma exegese, por um contexto bom. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro sobre o que é a Bíblia em si. Imagina que você tem um amigo ou uma amiga em que você manda mensagens para essa pessoa, em que vocês conversam, né? Todo mundo já teve ao longo da vida, ou tem algum amigo, aquele amigo ou amiga que você manda bastante mensagem, vocês conversam, enfim. E imagine que um dia você vai viajar para outro país. Você vai lá para os Estados Unidos. E você chega lá nos Estados Unidos, que lugar chique, né? Você tá lá andando pelo país maravilhoso, mas só que você perde o seu celular, você deixa ele lá. E acontece que um americano pega o seu celular. E aí esse americano, de alguma forma, ele consegue desbloquear o seu celular. E aí ele clica lá nas suas mensagens, porque ele vai tentar identificar de quem que é esse celular, quem é que perdeu esse celular. Então nessa forma de identificar, ele clica nas suas mensagens. E aí ele clica lá e a primeira coisa que ele vai notar nas suas mensagens é que as suas mensagens não estão em inglês, está em português. Ele vai perceber que tem uma língua estranha. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai traduzir o que está escrito e a partir disso, por meio das conversas que você teve ali, ele vai identificar o que você estava falando e vai começar a perceber quem era a pessoa que estava por trás disso.
se era homem, se era mulher, quantos anos tinha, da onde veio. Talvez ele vai encontrar, né? Imagina, ele encontra uma mensagem lá, você falando com o seu amigo ou a sua amiga, falando assim: em tal hora a gente vai, eu vou estar lá no plano piloto. Para ele, essa palavra plano piloto não vai fazer sentido nenhum. Mas se ele for mais a fundo, ele vai identificar que o plano piloto é uma região de Brasília, Brasil, então ele vai conseguir compreender. Mas para isso, ele vai ter que se questionar quem enviou essa mensagem e para quem estava enviando essa mensagem. E aí ele vai conseguindo, por meio das mensagens escritas, e compreender quem é você e quem é a outra pessoa. Por que eu dei esse exemplo simples? Porque quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está dando uma espiada em conversas que aconteceram. Ou seja, você vai ter um livro que foi escrito, e esse livro foi escrito para uma pessoa, tem um propósito ali. Só que a gente não tem o outro lado dessa conversa, a gente não tem as perguntas que as pessoas fizeram, a gente só tem o que a pessoa respondeu ali. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando, se tiver confuso, pergunta aqui. Mas basicamente, quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente está dando uma espiada em diálogos que tiveram, em conversas. Então, quando a gente está lendo um texto, por exemplo, uma carta que Paulo fez, a gente está vendo uma mensagem que Paulo enviou para outras pessoas. Então, quando a gente vai entender a comunicação, ela tem três partes principais. Tem uma fonte, tem um meio e tem um receptor. Então, por exemplo, quem é a fonte? Nesse caso, desse exemplo que eu dei, o WhatsApp, né? Você é a fonte, você escreveu aquela mensagem ali. Qual foi o meio? Você escreveu pelo WhatsApp. E qual é o receptor? É o seu amigo ou a sua amiga. Então, a pessoa que quer entender qual o propósito da mensagem que foi escrita ali, vai ter que compreender quem é a fonte e quem é o receptor. Se a pessoa não buscar entender isso, ela pode fazer o que ela quiser com o que você colocou ali. Ela pode pegar uma mensagem que você mandou, uma mensagem às vezes estranha, e conectar com outra mensagem estranha e falar: olha, a pessoa falou isso aqui, mas na verdade não foi o que ela queria dizer. Ela pode interpretar do jeito dela. Então, por isso, é muito importante a gente ter essa compreensão sobre a Bíblia, porque nesse caso, vou dar esse exemplo. Quem é a fonte? Paulo. Paulo ele escreveu algo ali. E qual o meio que ele usou para fazer isso? Por uma carta. E quais são os receptores? A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. Então, quando eu entendo quem estava escrevendo e para quem estava, eu consigo ter uma compreensão melhor dessa mensagem. Só que, né, eu estou falando desse trabalho de entender, de buscar essa compreensão. Esse trabalho, ele não eu não estou falando de você ir em busca simplesmente de jogar lá no Google e encontrar uma resposta, você comprar um comentário bíblico bonito. Não, você consegue buscar essas respostas no próprio texto bíblico. Por meio da própria mensagem que está ali, você começa a identificar quem é que mandou essa mensagem e para quem que estava enviando essa mensagem. E aí, quando você vai se conectando com isso, você vai ver que Paulo tinha um contexto, que Paulo tinha uma época, ele estava vivendo situações específicas e o texto está mostrando isso. E essas situações estão conectadas com que os receptores, com que os romanos, o pessoal de Éfeso, Corinto estava vivendo. Vai se conectar com eles. Então, quando eu entendo que existe perguntas e respostas, que existe toda uma construção, eu consigo ser mais fiel ao texto. Eu preciso compreender isso primeiro, antes de eu simplesmente aplicar. Claro que, por exemplo, quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente às vezes não tem essa resposta de quem escreveu. Muitas vezes a gente não tem essa resposta de quem escreveu o texto bíblico ou de quem recebeu ele. Por exemplo, Jonas é um livro maravilhoso, mas só que quando a gente vai ler, a gente não sabe quem escreveu. A gente sabe que a história contada é sobre Jonas, mas a gente não sabe quem escreveu essa história e nem sabe para quem estava falando essa história. Mas só que quando eu vou com essa pergunta de saber, cara, quem foi que escreveu isso aqui, eu começo a buscar as intenções
de quem escreveu o texto. Eu começo a falar, cara, por que a pessoa escreveu isso aqui? Eu começo a buscar e identificar, e esse porquê vai me levar também quem que estava recebendo e por que estava recebendo essa mensagem. E ainda que o texto não me dê essa resposta de uma forma clara, isso vai fazer com que eu tenha uma compreensão mais ampla dele. Por exemplo, Jonas. Eu não tenho essa resposta, né, durante o livro inteiro de quem escreveu e quem que estava recebendo esse texto, mas se eu for me perguntando, me questionando, eu vou compreendendo. Opa, no texto de Jonas aqui tem uma linguagem que é cômica, é uma comédia aqui, porque, por exemplo, você pega um cara que é profeta, que, né, teoricamente era para ser o profeta de Deus, mas só que em vez dele ouvir a Deus, ele está correndo de Deus. Isso é uma linguagem cômica, porque pensa ali, o pessoal que deveria ser pagão, na realidade, né, e enquanto Jonas é um cara que é o profeta de Deus, na realidade esse pessoal pagão tá buscando mais a Deus do que Jonas. Tem uma cena ali que Jonas está em um barco, né? E os caras que são pagãos, que não conhecem a Deus, estão mais preocupados com Deus do que Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele é uma pessoa religiosa só. Ele é religioso. Jonas, ele fala palavras bonitas, ele faz uma oração muito bela, mas Jonas não está preocupado com o propósito que Deus tem. Jonas é uma pessoa que tem rancor. Jonas, ele está magoado e ele não quer se submeter ao processo que Deus tem para ele. Essas coisas eu vou identificando no texto, conforme eu vou lendo ele, vou vendo, calma, uma pessoa escreveu isso de forma intencional. Ele poderia contar a história de Jonas de outro jeito, mas escolheu contar desse jeito. Então, quando eu vou me conectando com isso, com o que o texto está falando para a sua época, e vou buscando isso, eu vou sendo mais fiel ao texto, e aí, consequentemente, quando eu for aplicar o texto, eu não vou cometer atrocidades, eu não vou inventar coisas da minha cabeça. Então, esse é o processo que a gente chama de exegese, que é o entender de fato o que essa mensagem, o que esse texto queria dizer na época dele. E aí, esse trabalho a gente consegue fazer dentro do próprio texto. Claro que depois você pode usar um comentário bíblico, pode ver vídeo, pode pesquisar, ver um site bom, mas antes de tudo é importante que a gente leia o texto diretamente, compreenda o texto diretamente antes da gente pesquisar. E aí a ideia é que a gente aprenda a fazer uma exegese, uma boa exegese bíblica. E aí eu vou dar aqui, nessa aula, algumas dicas para a gente fazer uma boa exegese bíblica. Gente, o que eu estou falando aqui, tipo, é muito crucial, sabe? Porque a gente pensa, às vezes, a gente está vivendo coisas com Deus, a gente está vivendo experiências com Deus, a gente está vendo pastores falando, pregações, só que a gente não está entendendo direito. A gente não está entendendo o que Deus quer falar com a gente. E a grande questão é que Deus ele já falou pela palavra dele. Ele já comunicou algo pela palavra dele, ele já falou com pessoas. E a Bíblia é o registro da ação de Deus no mundo. Então, para mim entender o que Deus está fazendo hoje, eu preciso primeiro me conectar com o que ele fez. Se eu não me conectar com o que Deus fez, com o que ele falou, com os mandamentos que ele deixou, eu não vou conseguir entender o que Deus está falando hoje. Então, assim, a Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia é um registro da ação de Deus no mundo. E nesse registro histórico, real, do que Deus fez, de como ele agiu, aí sim você vai ter orientações, você vai ter regras, você vai ter poesias, você vai ter uma infinidade de coisas criativas em que Deus usou homens para poder ministrar a sua palavra. Mas antes de tudo, ele usou homens, pessoas de carne e osso que conversaram com outros homens. Antes de Deus falar com a gente, por exemplo, lá quando Moisés escreve as leis, por exemplo, ele institui as leis e tal, antes da palavra estar falando com a gente, Moisés primeiro, com toda certeza, estava falando com o pessoal na sua época. A palavra veio primeiro para eles. Se a gente não entender a palavra que foi dada para eles, na época deles, a gente não vai compreender o que Deus está falando hoje. E não é como se a gente fosse compreender tudo nas minúcias, cada centímetro, né? A gente vai saber tudo, mas só que se a gente não buscar esse movimento de compreensão, a gente fica vazio. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente não respeita o que Paulo escreveu, não respeita o que Pedro escreveu, não respeita o que os evangelistas escreveram sobre Jesus, e aí vira outra coisa. Então vamos lá, né? Dicas
né, para a gente fazer uma boa exegese. Isso aqui é uma base para vocês levarem para a vida, sim, para a leitura bíblica. É claro que existem mais coisas, mais compreensões que podem ter, mas isso aqui é uma base muito boa, e tudo isso eu estou falando com base também no livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Enfim, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente vai ler um texto, a gente tem que se perguntar qual que é o gênero desse texto. Por quê? Eu já dei esse exemplo por aqui algumas vezes, mas eu vou dar ele de novo. É tipo um filme. Quando você vai assistir um filme, tem filme que tem gênero de comédia, filme de ação, filme de aventura, filme de romance. Não tem como eu ver um romance esperando que vai ter ação. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Mas se eu vou ver um filme de romance esperando um filme que vai ser do gênero de ação, eu vou me decepcionar, porque não é o propósito daquele filme. Então, quando eu entendo que aquele filme é de romance, eu já entendo o propósito dele. Ah, tá, não, calma, esse filme aqui tem um propósito de ter um casal, de mostrar um romancezinho, algo bonito. Então, isso me ajuda a compreender melhor o que eu estou vendo. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, quando você começa a ler, é se perguntar qual que é o gênero daquele texto. E aí, na Bíblia, você vai ter vários gêneros. Por exemplo, você tem livros que são poesias. Os Salmos, por exemplo, são músicas, cânticos, né? Músicas, poesias. Uma poesia, uma música, é algo que é feito, né, de forma bonita, que tem linguagens simbólicas. Não é a mesma coisa do que eu ler um evangelho que está contando uma história sobre Jesus. É uma narrativa. Se eu vou ler uma narrativa da forma como eu leio uma poesia, eu vou bagunçar as coisas, porque o propósito não é igual, não é o mesmo. Por exemplo, o livro de Provérbios, por exemplo, é um livro que você vai ter provérbios, né, mensagens claras de sabedoria. Tem momentos lá que você está lendo que cada versículo é um tópico. Um versículo 1 dá um conselho sobre um tópico X. O versículo 2 dá um conselho sobre o outro tópico. E aí cada versículo vai dando um tópico oposto, às vezes, de outra área, enfim. Agora, uma carta que Paulo fez, quando você vai ler, você tem conselhos que Paulo deu. Mas esses conselhos que Paulo deu são conselhos que estão ligados a um contexto. Paulo faz toda uma explicação. Então, se eu só pego o conselho que Paulo deu de uma forma isolada, como eu faria com um provérbio, eu vou estar tirando o texto daquele contexto e vou estar fazendo uma outra coisa com ele. Eu vou estar criando outra coisa em cima dele. Então, por exemplo, uma carta que Paulo escreveu, eu preciso entender que é uma mensagem com começo, meio e fim. Eu preciso ver o contexto ali do que está escrito, né? Se eu só vou pegar um conselho que eu acho bonito ali, e pode ser o conselho mais lindo, pode ser o conselho que parece mais bíblico, mas existe uma história por trás dele, existe uma narrativa ali, Paulo está construindo algo, ele está direcionando algo, então eu preciso entender isso. Então, primeiro, se pergunte qual que é o gênero daquele texto. É uma carta? É uma narrativa? Uma narrativa é uma história que está sendo contada. É um livro profético. O livro profético já é diferente. O livro profético às vezes está contando uma história, mas ao mesmo tempo tem mensagens de Deus ali que são simbólicas, que Deus usa símbolos específicos para falar com as pessoas. Então eu preciso ter esse questionamento, né? Nesse processo eu me pergunto quem escreveu e para quem escreveu. É o que eu disse sobre a fonte e o receptor. Eu preciso compreender quem foi que escreveu a mensagem e para quem. De novo, nem sempre eu vou ter essa resposta de forma clara, mas essa pergunta, cara, eu quero compreender essa mensagem, tem um propósito, essa mensagem tem uma intenção, vai fazer com que eu vá mais fundo. E aí o outro ponto em seguida é eu me perguntar qual foi a intenção da pessoa ao escrever esse texto. Essa pergunta não é qual a intenção que Deus tem para minha vida com esse texto, ou qual é o propósito desse texto para minha vida ou para minha igreja. Não, qual foi a intenção na época dele? O que o texto está querendo dizer naquela época? O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? O que eu acho que Paulo está querendo explicar aqui para essas pessoas? Qual que é a intenção dele? Uma outra dica que é muito importante, e é uma dica que o Gordon Fee vai dar no livro dele, em um primeiro momento, quando você vai pegar um livro histórico, uma carta, um evangelho,
Ele aconselha que você faça uma primeira leitura geral e que, se possível, se você, né, tem livros que são maiores, mas se é um livro menor, que você leia ele todo de uma vez. Então, assim, ele vai falar, ó, faça uma primeira leitura, mesmo que você não entenda muitas coisas, mas que você faça uma leitura geral, porque você vai ter uma visão como um todo do que está acontecendo. Você vai ter uma visão mais ampla, você não vai ficar preso em versículozinhos. Se você quer entender mais fundo a Bíblia, você precisa se desprender de versículos isolados, precisa ver como um todo. Então, por exemplo, você pega a carta aos Romanos, ele aconselha que você sente em um momento, né? E você lê a carta de uma vez, talvez leve uma hora, 2 horas, mas você lê. E nesse processo, né? Claro que você vai ter questionamentos, vai ter dúvidas, mas que o seu propósito, o seu foco seja principalmente ler como um todo e terminar, sabe? Se você tem um livro que é maior, tipo Reis, que é a Primeira Reis, Segunda Reis, que na realidade é um livro só, mas que você busque ler ele de forma contínua. Então, num dia eu li tantos capítulos, no outro dia eu já li outros, mas que você busque fazer essa leitura completa. Depois desse primeiro momento, aliás, conforme você vai lendo o texto, né, você já vai se questionando algumas coisas. As coisas que eu falei, quem escreveu o texto, para quem escreveu, qual foi a intenção. Mas tudo isso você vai fazendo de forma leve. O propósito é mais entender como um todo. Mas aí, ele vai dizer que nesse momento dessa leitura, ele aconselha que você busque ler o livro em voz alta. Eu sei que cada pessoa tem uma forma, tem um estilo, tem pessoas que só funcionam por áudio, conseguem captar melhor por audiobook, né? Tem pessoas que escrevem, que anotam tudo, rabisca a Bíblia. Enfim, busque o seu método, aquilo que funciona melhor, mas ele vai aconselhar que você leia em voz alta, porque quando você está lendo em voz alta, você consegue memorizar melhor e você consegue ter uma compreensão mais ampla, porque você está falando. E quando você está falando, seus ouvidos, ao mesmo tempo que você está falando, você está ouvindo. Então isso vai conseguir fluir melhor. Você decora melhor aqueles trechos bíblicos, mas também você consegue ter uma compreensão mais ampla dele. Compreensões que você não teria se você estivesse só lendo com os olhos, sabe? Então ele vai dar esse conselho, né? E aí, nesse processo, você vai questionando o texto e aí você vai voltar uma segunda vez. Depois que você leu o texto, você leu ele, beleza, eu terminei. Agora você vai voltar, mas agora você vai lendo ele com mais atenção. Agora você vai anotando as palavras que você não compreendeu, as palavras que você não sabe, você vai pesquisar de forma mais profunda e você vai buscando entender as conexões que tem. Os textos bíblicos, a maioria deles, né, eles são feitos por parágrafos, eles têm começo, meio e fim. Então, um parágrafo, uma frase se conecta com a outra frase. Então, a ideia é que a gente entenda essas conexões. A gente começa a entender, opa, Paulo começou a explicar um negócio aqui. Ah, ele está continuando. Agora isso está se conectando com isso. Quando você está lendo a Bíblia, você leu o versículo 1, opa, eu entendi. O 2, o terceiro, o quarto. Quando você chega no quinto versículo, um exemplo, e você parece que esse quinto versículo não faz sentido nenhum com os outros versículos. Aí você lê o 6 e o 7, parece que faz sentido, mas o 5 não. Significa que você vai ter que reler de novo, porque existe uma conexão ali. Tem uma coisa que você não está percebendo. Então, o que a gente faz muitas vezes é pegar um texto bíblico, uma passagem isolada, ler, eu entendi essa passagem, e vai embora. Ou a gente está lendo o texto bíblico, eu entendi a passagem 1, 2, 3. O 5 não tem muito a ver, o 6 tem a ver, o 7, o 8, o 9 não tem muito a ver, e a gente vai, excluindo essas coisas. E a ideia é que não, que quando Paulo escreveu para as pessoas na época dele, as pessoas iriam compreender isso. Paulo não era doido. Paulo tinha uma compreensão, por exemplo, não só Paulo, como Moisés, por exemplo, Isaías, enfim, Pedro, enfim, eles não eram doidos, eles tinham uma compreensão daquilo que eles falavam, eles tinham um propósito. Então, opa, se esse versículo 5 está aqui, ele tem um propósito, ele tem uma função. Eu preciso buscar compreender ele porque ele está conectado, ele não foi colocado à toa. É tipo você lê um livro um texto que eu mando, sabe? Eu mando um texto lá, e aí tem uma frase,
Você fala, essa frase eu vou excluir do que o Mateus disse aqui, tipo, não tem como você excluir essa frase ali do meio. Eu escrevi aquela frase por um propósito, ela tá conectada com tudo. Um exemplo que eu vou dar para ficar mais claro, tá lá em Mateus 18:15, mas lá é um exemplo muito claro, assim, de algo que acontece muito. Vocês já ouviram, provavelmente, todos vocês, ou quase todos talvez, mas já ouviram falando assim, em um culto que tem pouca gente, não tem quase ninguém, alguém fala assim: onde 2 ou 3 estiverem, ali está Jesus. Jesus, ele não se importa com poucas pessoas, porque a palavra de Deus diz assim, que onde 2 ou 3 estiverem, ele ali está. E é uma frase muito bonita e que, tipo, de fato, a Bíblia, né, registra, está escrito lá. Mas na realidade, esse versículo está sendo usado da forma errada, porque a passagem não quer dizer isso, a passagem não está falando sobre isso. Então, olha só, vamos ler lá. Mateus 18:15 fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha só, Jesus, ele não está falando sobre culto. Ele não está falando que, olha só, onde tem poucas pessoas, eu ali estou no meio. O que Jesus está falando? O contexto do que ele está falando Jesus, ele está falando sobre como lidar com pecados. Então ele tá falando, ó, um irmão seu tá pecando, tá errando e tá fazendo coisa errada. O que você vai fazer? Você vai lá e vai conversar com ele. Ah, mas ele não quer seguir o que eu disse. Então o que você vai fazer? Vai chamar uma outra pessoa, um outro irmão, para falar com ele. Mas ele não ouviu vocês dois. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar para o resto da igreja, para as outras pessoas. Mas ele não ouviu ninguém. Então vocês vão tratar ele como um publicano, como alguém que não é crente. Vão tratar ele como se não fizesse parte. Por quê? Porque ele não quer fazer parte. Porque vocês estão vendo que ele não está seguindo Jesus Cristo, não está seguindo o que ele está dizendo, e ele está pecando de forma intensa e não quer mudar. Então ele não faz parte do corpo de Jesus Cristo. E aí Jesus ele vai dizer: isso, quando vocês estão fazendo isso juntos, eu estou ali. É como se fosse eu mesmo, sabe? Quando você está exortando o seu irmão junto com o outro irmão, né? E você depois, ele não te ouve, você apresenta para as outras pessoas, a igreja é o meu corpo. Então vocês estão me representando. É como se o próprio Jesus estivesse ali. Então por isso que ele vai dizer, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio. Ele está falando justamente sobre responsabilidade, sobre as decisões que uma igreja toma. Então, não foi o Mateus que chegou sozinho para essa pessoa que está pecando e o Mateus falou: não, vamos expulsar ele, vamos tirar ele, vamos acabar com esse cara. Não foi o Mateus, foi o Mateus. Ele foi ouvir esse irmão, foi conversar, chamou um outro, e aí nós, enquanto corpo, enquanto pessoas que estão tentando seguir Jesus Cristo, chegamos nesse irmão, e aí, cara, você não tá querendo seguir, você não tá entendendo. Então, esse é o contexto dessa passagem. E não faz sentido a gente aplicar, por exemplo, para o culto. Porque a gente fala, onde tem 2 ou 3, Jesus está, tá, mas onde tem uma pessoa, Jesus está. Nós temos diversas histórias de profetas que estavam sozinhos com Deus. O Espírito Santo mora na gente. Então, não é esse o sentido. Esse é um exemplo muito básico, muito simples. Porque em algum momento alguém olhou para essa passagem e, ao invés da pessoa fazer as perguntas certas para o texto, quais são as perguntas certas? Primeiro,
é eu compreender, cara, quem escreveu, o que está acontecendo aqui, qual o contexto dessa passagem, o que Mateus estava querendo dizer, estava querendo passar, o que Jesus estava querendo dizer aqui, né? E qual que é o propósito desse trecho como um todo? Não, alguém estava vivendo uma experiência em que provavelmente, né, sou eu dizendo, né, imaginando, mas enfim, eu acredito que provavelmente alguém estava num momento, olhou em um culto, em uma reunião que tinha poucas pessoas e falou, não, mas Jesus, ele tá aqui, mesmo que tenha poucas pessoas, tá lá, a Bíblia disse, tá lá escrito, lá, onde tem 2 ou 3 pessoas, e aplicou essa passagem de acordo com o seu contexto. E a gente continuou reverberando isso mais e mais. Esse é só um pequeno exemplo de várias coisas que a gente faz, sendo que não precisa um trabalho extenso de eu ir usar um comentário bíblico. Não, só eu ler a passagem respeitando e fazendo as perguntas certas antes de fazer as perguntas para os dias atuais, fazendo as perguntas no seu contexto. Entender que está tudo conectado. Então, uma outra percepção que é importante, que o Gordon Fee também vai falar sobre isso no livro dele, ele vai acabar falando mais sobre a aplicação, mas a gente falando aqui sobre a exegese, que é, ele vai dizer, um texto não pode significar o que não significa no seu contexto. O que ele quer dizer com isso? Eu vou dar esse exemplo. Esse texto aqui, ele não pode significar sobre reunião ou culto, sobre ter poucas pessoas em um culto e Jesus ele está ali no meio. Por quê? Porque não foi para isso que ele foi escrito. Não foi a intenção de Mateus quando ele registrou as palavras de Jesus Cristo e não foi também a forma como as pessoas receberam na época deles, no século primitivo. Não foi como eles receberam esse texto. Então não foi nem como a fonte falou e nem como o receptor recebeu o texto. Ou seja, não faz sentido. Então, esse texto, como que eu vou trazer um significado para esse texto que na época dele, Deus ele não falou com as pessoas sobre isso na época dele. Não foi o propósito desse texto. Mas o que a gente pode fazer, na realidade, é quando eu leio um texto e eu entendo o contexto dele, eu faço uma exegese dele, né? Que é essa compreensão do contexto dele, eu posso buscar qual que é a essência dele, qual que é a base. Existem princípios bíblicos, por exemplo, esse texto aqui, essa passagem como um todo, né, tá falando sobre princípios bíblicos a respeito de como lidar com o pecado na igreja, está falando sobre a autoridade que a igreja tem. A autoridade que Deus reservou não para o Mateus individual, mas que Deus deixou reservada para 2 ou 3 ou mais pessoas. Uma autoridade que está reservada para o grupo, para as pessoas em comunhão com Cristo, para o corpo dele. Então eu posso entender essa essência que está no texto, e aí eu posso ter uma comparação com outros textos, comparar com outros textos que vão ter a mesma temática, e aí eu vou construindo algo em cima disso, respeitando, analisando outros textos também, bíblicos, outras passagens, né? E aí eu vou construir algo em cima dessa essência que está ali. Mas eu não posso fugir e ir em cima de algo que a Bíblia não fala. Construir algo, né? Tirar daquela essência e inventar algo. Enfim, continuando, é muito importante a gente também se perguntar como as pessoas na sua época teriam recebido esse texto. Então, por exemplo, a carta aos Romanos. Paulo vai falar um monte de coisas ali sobre judeu, sobre gentio. Ele vai falar sobre a divisão. Então, se Paulo está falando sobre judeu, sobre gentio, é porque na igreja de Roma tinha judeus e tinha gentios e que eles estavam divididos entre si. Eles estavam brigando entre si. Então, se Paulo está falando sobre isso, é porque isso estava acontecendo na época deles. E eu me perguntar como eles teriam recebido isso vai me ajudar a compreender o impacto das palavras de Paulo na época dele. E aí, para isso, eu posso usar também, né? É claro que eu estou falando que o primordial é você ler o texto na primeira vez sozinho como um todo, aí você lê depois uma segunda, uma terceira, mas depois disso aí você pesquisa, você faz uma boa pesquisa daquilo que você tem dúvidas, das suas questões, então você vai pesquisar, né, como as pessoas teriam recebido esse texto, como que era o contexto da época, como que eu vou entender isso?
eu vou saber como que era Roma na época, eu vou saber quais hábitos as pessoas tinham na época delas. Quando eu vou me conectando com tudo isso, eu vou conseguindo compreender a mentalidade geral. Outra recomendação é que conforme você for lendo, você escreva também o que o texto que ele quer dizer, não o que Deus está dizendo para você, né? Mas no caso da exegese é o que o texto quer dizer, o que a pessoa que escreveu, o que está acontecendo ali. E talvez, claro, você não vai saber responder várias das suas questões, mas a ideia é que a gente trabalha nosso desenvolvimento, a nossa forma de olhar a Bíblia. Então, escreva, grave áudio, mas desenvolva isso, que é o pensar sobre os versículos. O outro ponto, que não é menos importante também, é você ter atenção nas palavras que conectam. Palavras, né, tipo, pois, por causa disso, entretanto, assim, então. Porque quando um versículo começa assim, por causa disso, disso o quê? Opa, ele está concluindo algo. Significa que ele estava explicando alguma coisa. Então, quando ele começa a falar, por causa disso, eu não estou entendendo o que ele está falando, quer dizer que isso está conectado com o que o autor estava falando antes. Então, eu vou precisar voltar um pouquinho, eu vou precisar entender. Então, ficar atento nessas conexões, nesses termos, pois, por causa disso, entretanto, assim, porque significa que ou que está concluindo algo, ou que o autor vai começar a desenvolver algo. E aí, o 12º ponto aqui que eu anotei, enfim, um dos outros pontos que eu anotei, é encontrar uma boa tradução bíblica. Na última aula a gente falou sobre tradução bíblica, quem estava na aula sabe, né? Mas buscar uma tradução bíblica boa. Resumindo, a ideia é que a primeira vez que você leia, você busque uma versão que você entenda. Mas aí, quando você vai começar a ler de forma mais profunda, você use mais de uma versão, porque você vai comparar o texto. Por exemplo, você pode usar uma versão Almeida, que é uma versão mais formal, uma versão antiga, que traduz palavra por palavra, frase por frase, e ao mesmo tempo você usa uma NVI, uma NTLH, que são traduções que são mais dinâmicas, traduções que eles adaptam mais o texto para os dias atuais. Por que isso? Porque uma vai focar no sentido que as palavras originais têm e a outra vai focar na compreensão do texto. Quando você compara as versões bíblicas, você consegue ter o melhor delas e você consegue ter uma compreensão mais profunda. Você consegue ver, calma, essa palavra aqui está traduzida desse jeito aqui, essa frase, mas essa está diferente. Então, aí você pega uma terceira tradução e você vai comparando e você provavelmente o texto original, que não foi escrito em português, foi escrito em hebraico, grego, quando você vai comparar, você vai perceber, opa, provavelmente é isso aqui que o original está querendo falar, é algo mais profundo, sabe? Não é só uma coisa só, tem algo mais profundo aqui. Então, use traduções diferentes. Eu aconselho que você use uma tradução mais formal e compare com uma mais dinâmica, e aí você compare com mais de uma, né? Duas, três, mais de duas, aliás, né? Duas, três, enfim, porque aí você vai conseguir se aprofundar na palavra. Mas um outro conselho que eu dou é que você busque também ter uma versão fixa. E geralmente essa versão fixa, eu aconselho que seja uma versão mais equilibrada. Uma NVI, uma versão equilibrada, uma NAA, que é Nova Almeida atualizada, porque ela está no meio termo entre algo mais antigo e algo mais recente. Por que você precisa de uma versão fixa? Porque é uma versão que você vai conseguir ter na sua mente, memorizar, vai conseguir relembrar a palavra, vai conseguir usar em outros ambientes. Então tem uma versão fixa, mas nada de você estudar e aprofundar, compare. E por fim, agora a gente vai fazer uma exegese de um textinho. Vai ser um texto bem pequenininho, bem simples, mas mais para a gente ver na prática como funciona isso. Quero que você abra sua Bíblia, você que está com Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. A gente vai fazer uma exegese só da introdução. A gente vai fazer essa exegese sem precisar usar comentário bíblico, sem precisar ler trocentos livros. Não, só o texto falando pelo texto. Bom, vamos lá, né?
A primeira pergunta que a gente faz, lembra, é qual que é o gênero desse texto? Eu estou partindo do pressuposto, né, porque lembra que eu falei que a gente tem que ler o texto como um todo. Então, eu vou imaginando que a gente já leu esse texto. No caso, eu li, mas enfim, depois vocês leiam o texto como um todo, mas a gente já, digamos, fizemos essa primeira leitura, lemos a carta toda, né, fizemos aquela leitura geral. Então, quando a gente leu a carta toda, a gente identificou que o gênero desse texto é uma carta. E existem definições mais específicas que a gente não precisa falar sobre os diferentes tipos de carta na Bíblia, mas basicamente a carta que Paulo escreve é uma carta que tem propósito, que tem função. Paulo não está escrevendo tipo um livro em que ele escreve lá um livro completinho da teologia dele e que pessoas daqui a 10, 15, 20, no caso, né, 2.000 anos depois vão ler esse livro. Não. Paulo, ele escreveu uma carta para pessoas reais com problemas reais em uma época real. Então essas pessoas estavam vivendo problemas reais e Paulo está falando com elas. Se você notar, né, se você for ler depois a carta, você vai perceber que Paulo vai falar várias vezes assim, esse termo aqui. Quanto a isso aqui, quanto aquilo, quanto a não sei o quê, por que Paulo fala isso? Porque Paulo está respondendo, provavelmente Paulo está respondendo a uma carta anterior que foi enviada para ele. A gente tem essa carta? Infelizmente não. Ia ser maravilhoso se a gente tivesse, mas a gente não tem acesso à carta que os coríntios enviaram para Paulo. A gente não tem acesso a essa carta. A gente tem acesso à resposta que Paulo deu para eles. Então aqui a gente está dando uma espiada na conversa que Paulo estava tendo com eles. E no caso, no que Deus estava fazendo naquela época, no que Deus estava agindo no início da igreja primitiva, como Deus estava dando base para essa igreja. Então, essa carta ela tem uma função. Então, antes da gente olhar, tipo, Deus está falando isso aqui, nossa, a teologia de Paulo, tem. Calma, Paulo ele estava resolvendo problemas reais, então a gente tem que se conectar com esses problemas que ele estava resolvendo. Então a gente vai entender que, né, primeira coisa, o gênero é uma carta que tem propósito, então Paulo ele está resolvendo problemas dessa igreja e ele está respondendo a essa igreja, ele está desenvolvendo argumentos, formas de pensar para que essa igreja possa mudar o estilo de vida deles. Aí a outra pergunta que a gente faz é: quem escreveu? No caso, a gente vai encontrar essa resposta no primeiro versículo. Está escrito aqui: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então essa pergunta já é respondida. Quando eu me conecto com isso, sabendo quem escreveu, eu, né, depois, nas minhas leituras da Bíblia, vou me conectando com quem é Paulo. Como que Paulo escreve? Paulo escreveu outras cartas. Então nisso eu vou tendo um entendimento da pessoa de Paulo. E quando eu vou entendendo a pessoa de Paulo por meio do que ele escreveu, eu vou tendo uma compreensão melhor do tipo de mensagem que ele mandava, o tipo de fala, o tipo de ensino que ele dava. Então vamos ler aqui, vou ler como um todo e depois a gente vai voltar, mas fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. A minha versão está na NVI. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, isso aqui é a introdução. Então, Paulo está escrevendo uma carta, e como qualquer carta, quem já teve essas aulas, eu acho que o pessoal hoje em dia nas escolas não tem aula desse tipo, mas eu tive aula de como escrever carta. Então, quem já teve uma aula de como escrever carta sabe que começa com uma saudação. Você começa, tem um protocolo. Quem escreve uma carta formal, por exemplo, em um ambiente, né, formal, enfim, você precisa ter uma saudação, você precisa ter uma introdução. Na época de Paulo, né, ele também tinha esses preceitos de uma carta. Então ele está iniciando essa carta. E aí, quando a gente vai ler a carta aos Coríntios como um todo,
a gente vai perceber alguns problemas que essa igreja tinha. Paulo vai mostrar depois, nas outras passagens, nos outros versículos, que essa igreja tinha problemas com divisão. Eles estavam muito divididos em diferentes filosofias, ideias. Um falava que era de Paulo, outro que era de Pedro, outro que era de Apolo. Cada um dividido em sua forma de ver o evangelho. Paulo vai falar sobre filosofia, sabedoria errada, que levava a eles se dividirem e julgarem uns aos outros. Ou seja, eles estavam usando a filosofia humana, a filosofia grega, para falar sobre Jesus, coisas talvez bonitas, mas só que estava gerando divisão entre eles e eles estavam se achando os caras. Eles tinham muito orgulho disso. Eles eram uma igreja que era rica, uma igreja que tinha sabedoria, mas que na realidade estava profundamente dividida. A gente vai ver na carta Paulo lidando com questões sexuais, questões de pecados sexuais na igreja. Por exemplo, a gente vai ver que um estava dormindo com o outro sem ser casado. Então, a gente vai ver essas questões sendo abordadas por Paulo. E outra coisa que ele vai lidar ao longo da carta vai ser sobre dons espirituais, que a igreja tinha muitos dons espirituais, sabia falar em línguas, enfim, tinha vários dons, mas eles não amavam uns aos outros. E outras questões, por exemplo, como o direito de Paulo ser apóstolo, eles não estavam mais reconhecendo Paulo como apóstolo. Mesmo Paulo tendo fundado aquela igreja, algumas pessoas estavam diminuindo Paulo, falando que ele era inferior por isso ou por aquilo. A gente não sabe os motivos exatos, mas a gente vê Paulo respondendo ele, sabe? Então, quando eu tenho essa noção geral na carta, eu vou ler esse início. Esse início ele começa assim, de novo, né? O versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Olha só que interessante. Paulo, já no início da carta dele, está frisando que ele é apóstolo, que ele é sim enviado por Jesus. Por que ele já está começando a carta assim? Porque lá na frente, depois, ele vai falar sobre justamente o que estavam atacando ele. Ele vai explicar melhor por que ele é apóstolo. Ele vai falar, cara, eu sou apóstolo sim, e vai desenvolver isso. Só que antes dele desenvolver, ele já começa lá no início, já falando, eu sou Paulo e eu sou chamado para ser apóstolo. Ele já começa assim. Se você for perceber nas cartas de Paulo, o início das cartas dele, muitas vezes vão ter um resuminho do que ele vai falar depois. Ele já começa a direcionar aquilo que ele vai desenvolver de forma mais intensa. Então, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Opa, ele falou Cristo Jesus. Tá, Jesus é um nome e Cristo. Às vezes a gente passa batido, mas, por exemplo, Cristo é um termo. Algumas pessoas podem não saber o que significa Cristo. O que significa Cristo? Aí se eu for pesquisar, eu vou ver lá que Cristo significa Messias, significa ungido, ou também é um termo para rei. Então Paulo está dizendo, Paulo, chamado para ser apóstolo do rei Jesus, do Messias Jesus. Né? Jesus Cristo, no caso Cristo, é um título, assim como o rei é um título, né? É o título de Jesus. Então Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha só, Paulo não estava sozinho. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e vê que Pedro escreveu isso, Isaías escreveu isso, mas essas pessoas, elas tinham outras pessoas em volta delas. Tinham irmãos e irmãs que estavam juntos com eles, conversando, ainda que a carta seja Paulo falando, na maioria ali, mas teve pessoas ao lado de Paulo, pessoas que acompanharam ele, que ouviram ele, que ele ensinou e que é ensinado Paulo também. Aí ele vai falar, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a gente já identifica aqui para quem que Paulo estava escrevendo, a igreja em Corinto. Aí ele vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Olha que interessante, na carta de Paulo, ele vai falar muito sobre essa questão deles mudarem práticas erradas, deles mudarem coisas que eles estavam fazendo de errado, o que a gente chama de santificação. Eles já conheciam Jesus, mas agora eles estavam com uma percepção errada, estavam fazendo coisas erradas que não tinham a ver com Jesus Cristo. Já conhecido, já se converteram, mas precisavam mudar práticas, precisavam ser melhores. Então, Paulo vai falar sobre isso ao longo da carta como um todo. Aí olha que interessante, já no início ele fala, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Ele frisa isso desde o início, a questão de ser santo. Quando a gente vê palavras serem repetidas, várias vezes a gente fica de olho nessas palavras. Nem sempre elas significam alguma coisa a mais, mas a gente já fica atento. Opa, isso aqui está se repetindo muito, isso aqui está sendo falado muito. Por quê? Isso provavelmente tem uma conexão maior. Então, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos,
por todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui que Paulo está falando era uma saudação, assim como a gente fala, e aí, como você tá? Espero que você esteja bem, espero que você, sei lá, você manda uma mensagem para alguém e fala, espero que você seja abençoado por Deus, é mais ou menos isso. Paulo está saudando eles e ele está colocando aqui as duas pessoas, as duas personificações, as duas formas de Deus se apresentar. No caso, Deus Pai e Jesus Cristo, que é um só. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que ele receberam em Cristo Jesus. Paulo está querendo dizer o que? Olha aí a pergunta. O que Paulo está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que ele agradece a Deus, ele fica feliz, ele fica grato com Deus por causa do quê? Daquilo que eles receberam por causa de Jesus, daquilo que eles receberam. E é interessante que Paulo não fala aquilo que eles receberam de Cristo Jesus, mas aquilo que eles receberam em Cristo Jesus. E aí, quando a gente vai lendo também as outras cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo tem uma linguagem muito mais profunda sobre Jesus. Ele fala algumas vezes sobre você receber algo de Jesus, mas ele vai falar também sobre viver em Jesus, sobre a gente viver a cruz de Cristo. Ou seja, ele está falando sobre algo que os coríntios, eles receberam estando em Jesus, vivendo de forma intensa dentro dele. Tipo, é como se, né, exatamente, Jesus vive dentro da gente e a gente vive dentro dele. Então é algo mais profundo. Então ele tá falando, vocês receberam algo de Deus, eu sou muito feliz pelo que vocês receberam de Jesus Cristo, porque vocês entraram tão dentro de Jesus Cristo. Aí ele vai continuar, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Olha aí a palavra, pois. Ou seja, pois significa porque, né? Pois, se ele está falando porque, significa que isso está conectado com o que ele está falando antes. Então, isso aqui não é isolado. Então, ele está feliz que ele agradece a Deus porque os coríntios, eles receberam a Jesus Cristo e ele vai falar por que agora? Por que ele está feliz, né? E aí ele vai falar, eu estou feliz, pois, né, nele, dentro de Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. A gente lê essa palavra enriquecidos e pensa, eita, os caras ganham muito dinheiro, né? Olha aí, Deus deu muito dinheiro para eles. Mas a gente tem que se perguntar, calma, o que Paulo quer dizer com enriquecidos? Como assim enriquecidos? Aí ele mesmo vai continuar e vai explicar. Aí ele continua. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, olha, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. A riqueza que Paulo está falando, que eles tiveram, não é dinheiro. Pelo menos aqui não é dinheiro, não é material. É uma riqueza de palavra e de conhecimento. Eles receberam algo do alto, eles receberam o testemunho de Jesus, eles receberam a palavra de Jesus. E não só receberam, como buscaram viver isso, porque eles estavam dentro de Cristo Jesus. Então Paulo está feliz por isso, que eles receberam. E ele vai continuar. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, eles receberam a palavra de Jesus, receberam o conhecimento e o testemunho foi confirmado entre eles. De modo que não falta a vocês, ele vai continuar, nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, Jesus se manifestou no meio deles. Se manifestou com palavras, e isso foi manifestado por sinais, né? Teve sinais, teve maravilhas, teve transformações, mas pensando agora, eu, Matheus, pensando aqui, teve algo mais profundo ainda, que foi mudança de vida. Eles viram sinais, viram maravilhas e mudaram o estilo de vida. Eles se conectaram com Deus, eles experimentaram isso. Olha só o que Jesus pode fazer. Ele fala, né? Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. A pergunta, o que é esse dia? Como assim? Que dia? Sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando a gente vai ler no Antigo Testamento, tem um termo que fala assim, o dia do Senhor. Esse dia no Antigo Testamento é o dia que Deus vai vir para julgar, que ele vai julgar todas as coisas e, enfim, quando chega no Novo Testamento, Jesus sendo Deus, né? Esse dia é aplicado para Jesus também. Então, os autores do Novo Testamento vão dizer agora, o dia de Jesus Cristo, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é, no dia do julgamento, no dia que Jesus voltar, no dia final, no dia que ele julgar, Jesus vai manter vocês firmes até lá.
Olha que interessante, a gente está falando de uma carta que Paulo vai falar com um povo que está cheio de problema, está fazendo coisa errada, não está ouvindo ele. Mas Paulo não começa isso, ele não vai começar os conselhos dele por meio dele, do que ele está falando. Não, ele começa se conectando com o que Deus está fazendo primeiro. E ele começa se conectando com a fé que ele tem em Cristo. Ele vai falar, cara, é como se ele dissesse assim, tem um monte de problema, né? Ele vai abordar esses problemas e ele está dizendo, antes de tudo, eu confio no que Deus está fazendo. Ou seja, Paulo sabe quem ele está seguindo, Paulo sabe o que ele está pregando para aquele povo, o que ele pregou para aquele povo, ele confia nisso. Ele fala, eu sei que ele vai manter vocês firmes. Não é Paulo que vai manter eles firmes, não é a vontade de Paulo. É Jesus Cristo que vai manter eles firmes. Então, antes de abordar os problemas, as questões da igreja, que são bem intensas nessa carta, Paulo começa estranhamente com um voto de fé. Antes de começar a abordar os pepinos, ele começa, cara, antes de tudo, eu confio que Deus vai abençoar vocês, Deus vai mudar vocês, Deus vai manter vocês firmes. E ele fala, ó, eles manterão firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Olha que interessante, Paulo não fala que eles são irrepreensíveis e que Deus vai manter eles irrepreensíveis até lá. Fala, não, vai chegar o dia do nosso Senhor Jesus Cristo e até lá vocês vão ser irrepreensíveis, ou seja, Deus vai tornar vocês irrepreensíveis, vai fazer algo na vida de vocês. E ele confia na obra que Jesus está fazendo. Então, ele vai abordar as problemáticas e questões e coisas, mas antes disso ele já começa se conectando com o que Deus está fazendo e fala, quando chegar lá, não sei quando vai ser, mas até lá vocês vão estar irrepreensíveis. Fiel é Deus, versículo 9, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele termina essa parte inicial de ação de graças, que era uma ação de graças, um agradecimento. As cartas começavam com uma saudação, depois vinha uma ação de graças, que é você agradecer a Deus, ou as pessoas, né, em volta. Paulo, ele usa isso para agradecer, né, no caso, o que Deus estava fazendo entre eles. Ele vai dizer que fiel é Deus que o chamou para comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Então ele se conecta com o que Deus está fazendo antes de abordar os problemas daquela igreja. Ele se conecta com o que Deus está direcionando e ele confia na obra que Deus tem para eles. E isso que a gente fez de forma bem simples foi uma exegese. A gente pegou versículo por versículo, perguntou, questionou, e foi em busca de entender. A gente fez perguntas e a gente teve as respostas que estão dentro do texto, está dentro do texto bíblico. Eu não precisei sair do texto bíblico, está ali dentro. Eu só preciso olhar com atenção. Isso, resumidamente, foi uma exegese. E claro, é natural que no primeiro momento a gente não consiga, talvez, responder todas essas perguntas, fazer de forma tão profunda, mas a ideia é que isso vai ficando mais fácil, esse processo, e a gente vai ampliando mais o conhecimento. E aí, quanto mais a gente se conecta com isso, melhor a gente vai entender a palavra e a gente não vai cair em heresias, em mentiras, e enfim. E basicamente é isso, pessoal. Isso é uma exegese bíblica. É isso, gente. Agora todo mundo você pode dizer, falar assim, ei, eu sei fazer uma exegese, eu sei o que é uma exegese. Pode chegar e falar, eu sei. E agora é praticar. Bom, então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, absorvido. A gente vai dar continuidade nesses entendimentos na terça-feira. Então não percam, a aula de terça-feira vai ser maravilhosa. A gente vai aprender melhor ainda como a gente pode ir em busca das fontes e entender melhor. Vai ter uma aula com Max Borges, que é historiador, e ele vai nos dar percepções melhores. E é isso. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar lá no grupo, manda para mim no pessoal. E é isso, gente. A gente tá junto, a gente vai aprender a ler a palavra. Eu quero que até o final do ano todo mundo aqui vai sair. Cara, tipo, eu sei, beleza, eu entendi o que é uma exegese, eu sei o que é uma hermenêutica. Cara, acima de tudo, eu tô compreendendo o texto bíblico. Cara, eu tô conseguindo compreender. Mas anote suas questões, anote as suas dúvidas. Quando você estiver lendo, vai colocando, ei, não tô entendendo isso aqui. Vai em busca, questione no texto. E é isso, pessoal. If the oceans roll your brightness so